Graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 20 até o 33. Provérbios, capítulo 1, versos de 20 a 33. A suprema sabedoria altissonante clama de fora. Pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade, profere as suas palavras. Até quando, ó necios, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente, e estará descansado do temor do mal. Amém. Meus queridos, essa igreja está estudando sobre o livro de Provérbios, mas essa reflexão não tem nada a ver diretamente com os estudos que os irmãos estão fazendo. Eu não sei se alguma coisa que eu compartilhar aqui poderá coincidir ou não terá nada a ver, obedeceremos uma outra direção, outro rumo. Mas por algum tempo, eu não sei quantos domingos ou quantos meses, essa igreja estará refletindo sobre sabedoria. Bom seria se toda a igreja tivesse condições de estar acompanhando, porque grandes destruições de vidas, de empresas, de casamentos, de igrejas, de relacionamentos horizontais, em geral, relacionamentos sociais, ministérios, muitas coisas são destruídas literalmente por causa da ausência dessa sabedoria. Eu não me esqueço, queridos, que quando iniciei meus estudos no seminário, poucos dias depois de chegar no internato lá em Recife, onde tive o privilégio, a resiliência de ficar ali por 4 anos, Depois de alguns anos eu retornei lá, já morando em Brasília, fui com a minha família e fui lá visitar e levar meus filhos para conhecer, onde eu passei 4 anos
estudando, eu fiquei quase deprimido. Por alguns instantes que fiquei lá, eu disse, eu não acredito que eu consegui ficar aqui durante 4 anos. 4 anos. Praticamente morando dentro de bibliotecas, de dia e de noite, diuturnamente, de manhã, de tarde e de noite. Mas, meus queridos, e lá eu visitei o quarto onde eu fiquei. E esse quarto, ele tem espaço só para 2 camas e um guarda-roupa fixo, né, em alvenaria com porta de madeira. E quando a gente deita assim, a gente fica de frente para a porta. E eu fiquei pensando, meu Deus, daqui a 4 anos vai passar tão rápido e eu não sei absolutamente nada. Eu não conheço nada. E faltam só 4 anos para eu assumir uma igreja. E aquilo bateu um medo, um temor muito forte no meu coração. O que eu vou fazer quando eu for instalado diante de uma igreja se eu não sei nada? E 4 anos irão passar muito rapidamente. Aí o que eu fiz? Eu escrevi em letras graúdas, garrafais, assim, e afixei no meu guarda-roupa, de jeito que eu deitava de costas assim, a primeira coisa que eu avistava era aquele cartaz. E eu escrevi lá: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Eu não me esqueço disso. E aquilo foi um marco na minha vida, na história da minha vida, e em especial na história da minha vida ministerial. Queridos, sabedoria é conhecimento, sabedoria é inteligência, sabedoria é informação, mas sabedoria é muito mais do que isso, porque existem muitas pessoas que são muito inteligentes, com uma capacidade de assimilação simplesmente admirável, que a gente fica impressionado como é que dentro de uma cabeça cabe tanta informação, tanta coisa. Como é que pode? Eu fico impressionado às vezes, mas não são pessoas bem-sucedidas em quase nada, em quase nada. Às vezes não é bem-sucedida num relacionamento conjugal, não é bem-sucedida financeiramente, não é bem-sucedida nos relacionamentos, não é bem-sucedida no ministério ou nos ministérios que às vezes assumem dentro da igreja. Então, sabedoria é inteligência sim, é conhecimento sim, é abarrotamento de informação sim, mas não é só isso. É muito mais. Sabedoria é a capacidade que a gente tem para aplicar essas informações e esses conhecimentos que a gente adquire. Adquire lendo, adquire pesquisando, adquire estudando, adquire ouvindo, adquire com a vivência do dia a dia, adquire com a convivência, adquire de alguma forma, aprende com o mestre e aprende com a criança. Esse aprendizado, quando ele é bem aplicado, pode-se dizer, essa pessoa é sábia, essa pessoa é sábia, essa pessoa tem inteligência, essa pessoa tem mais do que inteligência, essa pessoa tem sabedoria. Muito bem, queridos, eu quero me ater bastante a esse texto, por isso eu quero colocar os meus
óculos aqui para eu enxergar melhor o texto, chamar a atenção dos irmãos para o texto. Em primeiro lugar, queridos, vamos observar alguns aspectos do texto que nós lemos. O primeiro lugar é a questão da importância da sabedoria, a ênfase na importância da sabedoria. Eu disse aqui que por ausência de sabedoria, casamentos são destruídos, e às vezes não são destruídos completamente desfacelados, um vai para um lado, outro vai para o outro, filhos vai para um lado, etc. Às vezes não chega assim, mas são casamentos destruídos, todo mundo juntinho ali, sem qualquer qualidade de vida. E quando o homem prefere muito mais ficar fora do que voltar para casa, a mulher do mesmo jeito, os filhos do mesmo jeito, são todos destruídos dentro do mesmo espaço geográfico, os relacionamentos destruídos, as empresas destruídas, os investimentos destruídos e tal, tudo por causa da ausência da sabedoria. Então, a sabedoria, ela é de suma importância. Por isso que eu disse aquilo no meu coração e fiz aquilo que eu fiz no início do meu primeiro ano de seminário, por causa da consciência que eu tinha da importância da sabedoria. E eu sabia, louvado seja Deus, que eu adquiria essa consciência da importância da sabedoria logo no início, porque senão iria ter muito mais problemas ainda do que tive ao longo de deixa para lá, de 40 anos de ministério. Então aquilo era alvo na minha vida pela consciência dessa importância. O que no texto, queridos, expressa essa importância? O que no texto expressa? O texto diz, queridos, que a sabedoria é um substantivo feminino. Se você quiser colocar na sua mente aí uma mulher personificando a sabedoria, não tem problema, só para facilitar didaticamente essa compreensão. O que a mulher sabedoria fazia? Ela gritava, ela clamava. Onde? Por aí, ao léu da sorte, ao vento? Não. Ela sussurrava ao vento? Não. Ela cochichava nos ouvidos individualmente? Não. Diz o texto que ela clamava, ela gritava, para exatamente realçar essa importância. Gritava, clamava, bradava, para chamar a atenção para si. E onde ela fazia isso? Nos pontos estratégicos. Exatamente para chamar a atenção para si, dada a importância que ela tinha, que ela era. Nas encruzilhadas, ou seja, passa gente por aqui, passa gente por ali, passa gente de lá, passa gente de cá, nas encruzilhadas, no meio do tumulto das pessoas e gente, ela clamava, ela gritava. Onde mais? As entradas das portas nas cidades. É óbvio que aqui está dentro de um contexto do período bíblico das cidades antigas, onde se entrava numa cidade por uma porta, era a entrada de uma porta.
Lá então a sabedoria gritava, clamava, para ter mais visibilidade, para ser melhor ouvida, para que o máximo possível de pessoas pudessem visualizá-la. Onde mais? As entradas das portas na cidade profere as suas palavras. Então, nas encruzilhadas, nos tumultos das pessoas, ela gritava. A entrada das portas, dentro da cidade, ela proferia os seus gritos de clamor para chamar a atenção para si. Oh, meus queridos, a sabedoria é a base, é o alicerce, é o fundamento dos nossos atos, das nossas ações. Significa que se nós construirmos sem essa base, sem esse alicerce, aquilo que construirmos poderá desmoronar, bem ali na frente. Aqueles que são construtores ali ou curiosos sabem, não adianta fazer uma casa toda bonitinha, rebocadinha, pintadinha, desenhadinha, vidraças, isso, aquilo outro, tudo direitinho, sem base. Rapidamente, vai começar a aparecer rachaduras e poderá vir ao chão, a ruína, porque não tem base. Quando construímos qualquer coisa sem essa base chamada sabedoria, pode desmoronar a qualquer momento. São as menininhas que se encantam pela beleza de um rapaz, ou vice-versa, mas não olham outros valores que duram. Queridos, eu lembrei agora, esses dias apareceu no meu Facebook, que de vez em quando eles trazem essas coisas assim, eu bati o olho e parei assim, tipo assim, parece gente conhecida. Era um rapaz que quando ele apareceu numa determinada igreja, aqui eu não vou nem dizer, porque pode ser que pessoas aqui venham a conhecer, e eu achava um menino assim, chamava muita atenção. Ele se casou com a menina da igreja e chamava muita atenção pela sua beleza, bem clarinho, bem diferente do brasileiro nativo. Cabelos loiros, olhos claros, bem diferenciado. Chamava atenção a beleza do menino. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, quem é esse vovozinho aqui? Acabadinho. Eu falei, meu Deus, cadê aquela beleza? Cadê aquela beleza? É óbvio que eu não estou dizendo que a menina se casou por causa disso. Creio, obviamente, que não, porque estão muito bem casados até hoje. O que eu quero dizer é o seguinte, que a beleza, ela passa. Algumas não, né? Tipo a minha, por exemplo, né? Vai durar por muito tempo ainda. Mas tem umas que passam muito rápido. Então, se eu não usar da sabedoria para valorizar aquilo que realmente tem valor, que vai durar, que vai perdurar, que vai sustentar a relação, vai desmoronar amanhã. Vai desmoronar amanhã. Muitos casam com cabra aí que não vale como diz um amigo meu, que não vale uma cibalena. Aí, mas não, quando sair do altar, ele vai se
transformar, vai se metamorfosear. Não vai, ele vai sair dali igualzinho ele era ontem, anteontem, etc. Vai continuar sendo amanhã, depois de amanhã e tudo. Isso não vai mudar nada, não. Então, se não se utilizar da sabedoria como base para construção, base para fundamento dos nossos atos, as coisas poderão se desmoronar e pode não durar muito tempo, pode não demorar muito tempo, muito tempo. Muito bem, queridos. Outra lição que nós podemos tirar aqui desse texto, vimos sobre a sua importância e agora nós poderíamos ver sobre a quem clama, a quem a sabedoria clama, de acordo com o texto. O verso 22 responde, melhor dizendo, 22. Até quando, ó necios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Então, a quem clama? Em primeiro lugar, ela clama àquele que é amante da necessidade. Porque tem gente que parece que ama a necessidade. Necessidade significa ausência de sabedoria, o nécio, ausência de conhecimento, ausência de informações, ausência de percepções profundas. Esse é o nécio. Só que há pessoas que parece que amam isso, parece que gostam disso. Parece que amam a simplicidade, a ingenuidade, a necessidade. Parece que gosta disso. Por que parece que gosta disso? É porque nunca investe na sabedoria, no conhecimento, nunca estuda, nunca aprofunda nos conhecimentos. Nunca se relaciona com pessoas sábias, nunca buscam ambientes de formação da sabedoria, amam a necessidade, amam a simplicidade, amam a ingenuidade. E essas pessoas são pessoas presas fáceis. O vento tange para ali, vai. Tange para lá, vai. Tange para lá. Para onde o vento tange, vai. E se deslumbra com qualquer coisinha que aparece. Essa semana, queridos, alguém me mandou um texto que eu fiquei assim muito reflexivo. Nem respondi. Elogiando essa igreja, elogiando vocês. E essa pessoa é de uma igreja numericamente grande. E ela diz: pastor, o pessoal da sua igreja é quase todo mundo crente. O que ela quis dizer? O que ela quis dizer? Então, o nécio, o que ama a necessidade, ama a ausência da sabedoria, da percepção, ama a ingenuidade, ama a simplicidade.
É tangida. Oh, tem um monte de gente ali. Oh, que coisa. Ah, tem tem uma profetisa. Oh, tem alguém ali que sabe, se deslumbra com tudo. É levado por um vento como uma folha seca. Porque não tem sabedoria, não tem percepção, não tem discernimento. Não enxerga além nem um milímetro. O que vê é o que é. O que disse é o que é. Não é como os crentes de Bereia que conferiam para ver se as coisas eram realmente assim. Então, em primeiro lugar, a sabedoria está clamando ao que ama a necessidade, a simplicidade, a ingenuidade. Ela diz: até quando, honestos, amareis a necessidade? Até quando? Significa não estar amando a sabedoria. Até quando? Até quando vai continuar nessa simplicidade, nessa ingenuidade? Até quando vai insistir nisso? Segundo lugar, queridos, os escarnecedores. E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. Oh, queridos, os escarnecedores são perigosíssimos. Tanto é perigoso a simplicidade, a necessidade, como é perigoso também, extremamente perigoso, o escarnecedor. Por isso que o salmista diz: não vos assenteis na roda dos escarnecedores. Não fiquem perto dos escarnecedores. Isso é perigoso. Eu já disse aqui, queridos, vou dizer mais. Tem algumas pessoas frustradas com alguma coisa na sua vida, dentro da igreja, ou seu próprio ministério, né, ou seja pastoral, de alguma liderança, ou algum departamento da igreja, não teve sucesso nenhum, não foi para lugar nenhum, não conseguiu desembocar em absolutamente nada. Aí ele sai e se especializa em se escarnecer de tudo, de absolutamente tudo que se diz igreja. Escarnece dos pastores principais, dos líderes em geral, escarnecem da igreja, escarnecem das pregações, escarnecem da teologia, escarnecem de tudo, zombam de tudo. E eles aparecem como se tivessem descoberto a pólvora. Nesses milênios todos, homens de Deus, que fizeram história, que marcam a nossa vida até hoje, mártires da fé, levando milhares de pessoas genuinamente aos pés do Senhor, chorando, não porque ganhou uma casa nova, mas chorando os seus pecados. Homens que escreveram livros que nos norteiam até hoje. Todos estão errados. Eu descobri a pólvora, eu descobri o certo, porque não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. No tempo de Jesus não tinha templo, não tinha igreja assim, não tinha CNPJ, não tinha microfone, não tinha não sei o quê. Também não tinha redes sociais, cara. Por que você está usando as redes sociais?
Vai então fazer como Jesus fazia, como raiz de uma terra seca, pés rachados no sol, na poeira, com suas alpargatas, vazando os dedos, sol a sol, tete a tete. Vai fazer assim então, já que quer condenar tudo, não quer contextualizar nada, então faça isso e deixe de utilizar das redes sociais. Deixa de ser ingênuo, admita o seu pecado, se arrependa. E às vezes são pessoas, queridos, pelo menos dos que às vezes eu conheço, pessoas frustradas em tudo. Pessoas que se utilizaram daquilo que chamam de sistema da igreja, do dinheiro da igreja, do dízimo da igreja, do conforto da igreja, dos templos da igreja, das cadeiras da igreja, dos microfones da igreja, das pomposidades da igreja, de tudo. E aí depois cai no pecado, perde tudo isso, perde as multidões, perde a fama, e aí, como eu disse, se especializam em descer a lenha na igreja, na noiva de Cristo, como se ela fosse a culpada do seu fracasso. A culpa do seu fracasso é a sua própria vaidade, orgulho, soberba, porque Deus resiste ao soberbo, Ele abraça ao humilde. Até quando, ó escarnecedor, vai estar escarnecendo? Busca sabedoria, tem muita inteligência, está muito acima da média, porque eu considero a gente na média. Média significa medíocre, a gente não deveria estar na média, mas apenas para entender didaticamente, são pessoas que estão muito acima da média, pessoas diferenciadas na inteligência, mas não têm sabedoria nenhuma que vem do alto, porque a que vem do alto é primeiramente pura, ela é imparcial, ela não é divisionária, ela é respeitosa. Essa que é a sabedoria que vem do alto. Mas a pessoa é muito inteligente e faz tudo ao contrário da sabedoria, e quer se achar o descobridor da pólvora. Como diz popularmente, me poupe. Em primeiro lugar, clama aos nécios, aos simples e aos ingênuos. Em segundo lugar, clama ao escarnecedor. E em terceiro lugar, clama ao louco. Diz, final do versículo, e vós loucos, até quando aborrecereis o conhecimento? Louco aqui, queridos, nesse sentido aqui específico, é exatamente o que o texto está dizendo. O louco é aquele que aborrece o conhecimento, despreza o conhecimento, não quer conhecimento. Hoje eu ouvi de uma pessoa que eu ainda irei responder, não deu tempo. Mas ela diz, fulano me diz, eu não quero estudar. Eu quero é pregar, é fazer isso, fazer aquilo. Oh, meus irmãos. Eu não quero estudar a Bíblia, nada relacionado à Bíblia, eu quero é pregar. Que contraditório. Como é que eu não quero examinar as Escrituras
mas ao mesmo tempo eu quero pregar. E é por isso que tem tanta baboseira por aí, que não buscamos conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e também não conhecer o poder de Deus. Até quando, ó loucos, vão desprezar a sabedoria? Eu estou muito feliz, queridos, porque nós estaremos ministrando um curso. Nós estamos chamando de curso teológico, mas ele é muito mais curso bíblico, de treinamento, estudo bíblico e treinamento para a obra, do que propriamente um curso teológico, porque a ênfase não é na teologia, mas no conhecimento bíblico, na ética cristã e no serviço cristão. Eu estou muito feliz que no ministério Calel todo nós deveremos, acho que já ultrapassou a 90 alunos no ministério todo. Ultrapassou 90 alunos. Pelo que o Pedro, não foi, Pedro? Já ultrapassou, né? Eu nem estava te vendo aqui. Eu estou compartilhando esse texto aqui porque você me fez aquela pergunta, viu? Não tinha nem te visto para te falar isso. Então, queridos, eu louvo a Deus por isso. E eu estarei lá em São Paulo, talvez em maio, para visitar a sede do curso, viu? Porque eu estou falando isso, queridos, porque o meu auxiliar Pedro tem realmente honrado com o título que ele recebeu, tem sido um verdadeiro auxiliar. Eu atribuí a ele essa responsabilidade da administração do curso e ele tem feito com bastante competência. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. E talvez se não fosse você ou uma pessoa como você, talvez eu não desse conta de administrar tudo isso. Mas eu louvo que essas pessoas todas não estão desprezando o conhecimento. Pelo contrário, estão buscando conhecimento da palavra de Deus. Então, a quem ela está clamando? Para quem a sabedoria está pregando? Para os nécios que amam ser nécios, simples e ingênuos, sem saber de nada. Segundo, para os escarnecedores, para que tenham sabedoria. E em terceiro lugar, para os loucos, porque desprezar a sabedoria só pode ser louco mesmo. E andando, queridos, para frente, Salomão, ele faz o apelo em nome da sabedoria. Verso 23 diz: convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Olha o apelo que essa sabedoria está fazendo aqui. Olha o apelo. Vou repetir. Convertei-vos. A sabedoria, querido, está querendo dizer o seguinte: mudem de ideia pela repreensão que eu estou fazendo a vocês agora, pelo puxão de orelha que eu estou fazendo com vocês agora. Mudem de ideia, convertei-vos. Mudem a cabeça de vocês. Deixem de ser simples, ingênuos, nécios, escarnecedores e loucos. Mudem de ideia. E aí ele diz:
e eu vou derramar sobre vós o meu espírito, e vocês irão tomar conhecimento das minhas palavras, vocês irão compreender as minhas palavras. Nós temos um pastor no nosso meio, queridos, ele não está nos ouvindo não, mas ele diz que só conhece escola de ouvir falar, né? Estou interpretando aqui, de ouvir falar, mas eu particularmente tenho uma admiração muito grande por ele, pelas pregações dele, porque tem coerência com a verdade bíblica, ou seja, não são besteiras, porque talvez não tenha graduação cultural nenhuma, mas tem a sabedoria do alto. Porque essa sabedoria aqui não é aquela que eu adquiro sentado diante de um mestre, mas aquela que eu adquiro ajoelhado diante de Deus. Então, a sabedoria está dizendo: olha, se você se converter, se você mudar de ideia, se você mudar de pensamento, se voltar para mim, eu vou dar o meu espírito sobre você, e você vai estar tendo conhecimento da minha palavra, compreensão, entendimento da palavra. E continua, queridos. E continua dizendo: em quarto lugar, o verso 24. Mas, porque clamei e vós recusastes, olha aí a consequência, em quarto lugar. Consequência da rebeldia, a consequência de recusar a sabedoria. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Pelo contrário, rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso medo, o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo a vós aperto e angústia, por falta de sabedoria. Eu vou voltar aqui, aquela irmãzinha que se encantou com a beleza do cara, e nos primeiros meses já está pedindo oração, fazendo campanha pelo meu marido, porque o meu marido é a minha cruz. É a minha cruz o quê? Está sofrendo consequência dos seus atos, da sua loucura, da sua necessidade. Você está vivendo a consequência dos seus atos. Tem nada a ver com cruz. Cruz é outra coisa. Cruz é o sofrimento advindo de uma vida piedosa em Cristo, de uma vida de obediência à palavra de Deus e não de uma vida de desobediência. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor.
não quiseram o meu conselho e desprezaram a minha repreensão. É quando o pai fala, a mãe fala, o pastor fala, o amigo fala, todo mundo fala. Aí a pessoa diz, não, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Então vai e faz. Agora, na hora que estiver doendo, não venha clamar que Deus está dizendo que não vai atender. Precisa se consertar. Não é orando, é se consertando. A menos que se conserte e depois ore pedindo perdão ao Senhor. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, ou seja, daquilo que você mesmo escolheu, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Você não disse que o certo era isso? Que queria fazer é isso mesmo? Que você que estava certo e que fez do jeito que você quis e não do jeito que a Bíblia quis, não do jeito que a sua liderança quis, não do jeito que era o certo. Então agora você vai colher os frutos daquilo que os seus próprios conselhos lhe produziram. Porque o desvio do simples, do ingênuo, do nécio, os matará. E a prosperidade dos loucos os destruirá. Aqui, meus queridos, estão as consequências da rejeição ao clamor da irmã, da nossa querida irmã Sabedoria, da nossa irmã Sofia, né? Da nossa querida irmã Sofia. Não quis atender? Essas são as consequências. Mas, meus queridos, como a palavra de Deus é plena, é completa, e Deus é repleto de amor, Ele encerra esse episódio, esse contexto, esse entendimento, esse raciocínio. Ele não encerra do jeito que eu encerrei até agora, mas ele encerra com o verso 33 dizendo: mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Mas, diga comigo, queridos, bem alto, igual eu estou falando bem alto aqui. Mas, queridos, esse mas, ele é milagroso. Mas, vocês que estudam sabem mais do que eu. É uma conjunção coordenativa adversativa. Ou seja, é uma palavrinha de 3 letras que está juntando algo que acabou de ser dito com algo que vai passar a dizer, só que no sentido contrário. Ou seja, você me despreza, eu, sabedoria, você me despreza, e a consequência é essa e essa. Vai levar peia, mas vai doer muito. E há dores, queridos, que passam 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6. De repente, aquele gatinho que você se casou com ele vai ser o seu marido ideal só depois dos 60, 65, sei lá o que for. Tanto tempo que vai sofrer por causa da recusa à sabedoria. Então,
O Senhor está nos falando isso aqui. Aí ele diz, mas, por isso que eu digo que é poderosa essa palavrinha, mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Aquele marido vai ter prazer em voltar para casa. Aquela esposa vai ter prazer em voltar para casa, porque habita seguro. Aquele filho não terá outro lugar tão bom quanto ao lado do papai e da mamãe. Aquela filha do mesmo jeito. Habitará seguramente, descansado do medo do mal, do terror do mal. Mas, se me der ouvidos, habitará seguramente. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Que a gente, queridos, nunca, a partir de hoje, ame tanto a sabedoria, como vamos amar a partir de agora. A gente precisa de sabedoria, queridos, nas mínimas coisas. Tem gente que diz, olha, o que eu tenho de dizer eu digo na cara. Eu não levo desaforo para casa. Falta de sabedoria pura. A Bíblia diz que o sábio conhece o tempo e o modo. Ah, mas já falei, não muda. Falou na hora certa? Falou da forma certa? Não teve sabedoria no falar. Falou a coisa certa, da forma errada, na hora errada. Deu tudo errado. Quem tem sabedoria fala na hora certa, da maneira certa. A esposa diz para o marido assim, lava esse prato aí, está pensando que eu sou escrava? Ele pode até lavar, mas o trem não vai prestar. Agora chega, amorzinho, eu estou tão cansadinha, daria para você levar aqueles pratinhos para mim, meu amor? Aí, o seguinte, quando você terminar, eu estou lá no quarto esperando, tá bom? Oh, meus irmãos, ele vai correndo. E ainda pergunta, antes de qualquer coisa, amor, tem mais alguma coisa para lavar? Quer que varra a casa também? Vamos orar, queridos, pedindo ao Senhor sabedoria. Deus, me dê sabedoria. Toda a igreja orando, Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Nós não somos sábios em nós mesmos. Nós não adquirimos sabedoria nos bancos das nossas escolas. Diante dos maiores e melhores mestres, ainda que esses sejam até mesmo dentro da própria igreja, mas nós adquirimos sabedoria com temor e tremor diante do Senhor, de joelhos diante do Senhor. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria vertical, nos ajuda, Senhor. Abençoa, Deus, as nossas jovens, as nossas crianças, os nossos jovens, abençoa os maridos, abençoa as mulheres, que em sendo sábias edificarão as suas casas. Deus, no nome de Jesus, dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos sabedoria. Não permita, Senhor, a necessidade no nosso coração, não permita a loucura no nosso coração, desprezando a sabedoria. Não permita o escárnio no nosso coração, zombando das coisas verdadeiras do Senhor. Nós oramos isso, meu Pai, no
nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor.